Chega de culpa. Chega de culpa. Ei, chega de culpa. Provavelmente você já se viu imerso em culpa, ou pode ser que neste momento você esteja se sentindo sufocado pela culpa. A culpa desacelera a nossa evolução. Pela escala de Hawkins, a culpa tem uma frequência extremamente baixa, de apenas 30 Hz. É uma frequência de inação, na qual ficamos paralisados. E justamente por ficarmos paralisados, ao sentir a culpa, é que nós devemos fazer alguma atividade. Na nossa mente, cabe apenas um pensamento por vez. Então, toda vez que sentirmos culpa, o que a gente pode fazer? Colocar um outro pensamento, que a culpa vai embora. Pensou em culpa, coloque um bom pensamento. O que a gente pode fazer também? Estar ciente do presente. Respire de forma consciente, pausadamente, que vai te ajudar. Sai, vai caminhar, vai correr, canta, dança, tudo ajuda. Obviamente, em casos mais graves, em que a culpa se desdobra em uma depressão, aí é prudente procurar a ajuda de um profissional da área da saúde mental. Você já parou para pensar que a culpa é uma ilusão? E ela é uma ilusão porque ela nasce de um fato ilusório, de que nós poderíamos ter feito algo diferente, algo melhor. Se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse dito aquilo, mas tudo o que vem depois do ser não existe. Ou seja, é por ilusão. O quadro se agrava quando, ao sentirmos culpa, nós procuramos nos punir para nos redimirmos. A gente gosta de sofrer. A gente pensa, eu errei, eu preciso de uma punição. Não, eu errei, eu preciso não errar mais. Não preciso me punir. Punir-se é algo ineficaz, porque a culpa continua lá. A culpa só vai embora quando houver a aceitação do que nós fizemos. Quando nós aceitamos que o que a gente fez foi o melhor daquele momento, naquela situação, naquelas condições. Para sair do fundo do poço, a gente não precisa olhar para o alto. Nós precisamos olhar para dentro. Fomos nós quem nos colocamos nessa situação e somos nós quem podemos nos tirar dessa situação. A gente precisa aceitar o nosso lado sombra. E todos aqui na Terra possuem um lado sombra. Nem que seja só um pedacinho. Nós somos espíritos ainda muito jovens. Estamos muito longe de acertarmos 100%. Lembre-se de uma coisa. Não importa qual ato você cometeu. Deus Pai e Mãe não te julga por isso. O amor divino por você continua o mesmo. Por acaso você se lembra de alguma passagem em que Jesus ficou lá cutucando a ferida do pecador? Não, né? O que o mestre dizia? Seus pecados estão perdoados. Vai, não tornes a pecar. Caiu? Levanta-te e anda. Esforce-se para eliminar gradativamente as suas falhas. É provável sim que a gente continue falhando,
mas precisamos buscar falhar cada vez menos, até que um dia a falha não exista mais. Pensa num carro em alta velocidade. Por acaso ele chega a zero num piscar de olhos? Não, ele vai desacelerando. E aí ele para. Entendeu? Tem um livro chamado Paulo e Estevão, que foi psicografado pelo Chico Xavier, que tem uma explicação desse nosso comportamento, desse nosso sentimento. E é assim, ó. É muito legal o livro. Um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlustra. Não somos nós. E aí, vem nós. Mas aquele que já se enganou, nós, ou que guarda alguma culpa, somos nós. Tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Os que não forem integralmente puros, ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. E aí, já que o nome do apóstolo Paulo foi citado aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. E antes de falar sobre Paulo, vamos trazer uma citação da Joana de Ângeles. Ela fala assim: o ser consciente nem se culpa e nem se justifica, apenas se transforma. O apóstolo Paulo foi talvez quem mais trouxe essa filosofia de vida, né, que a Joana falou. Quando Saulo percorreu a via de Damasco e teve encontro com Jesus, o que Saulo disse ao mestre? O que queres que eu faça? Ele percebeu que havia vivido uma vida fora dos ensinamentos fraternos. Imagina que você se diz extremamente religioso, assim como era Saulo, e que você ceifava a vida de quem, antes do que você, percebeu que Jesus era Messias. E aí você teve um encontro com Jesus. O que a gente sentiria? Provavelmente a gente sentiria uma culpa terrível, né? Talvez a gente iria falar para Jesus algo assim: aparta-te de mim, porque eu não sou digno. Saulo fez isso? Ele se culpou? Não. Saulo procurou uma justificativa. Pô, Jesus, estava escrito que você viria sendo o rei dos exércitos, todo poderosão. E aí você nasce numa manjedoura, filho de um carpinteiro. Você me enganou, né, Jesus? Saulo fez isso? Também não. O que Saulo fez? Ele transformou aquilo que poderia ser culpa em responsabilidade. Ele aceitou o passado dele e começou a escrever um novo presente. O que queres que eu faça? Sepulte o passado, sem permitir que o passado te sepulte. Você não é o erro de um instante.